pegar, estudar figura de linguagem, por exemplo, num livro de língua portuguesa, essa figura de linguagem chamada hebraísmo não vai existir porque ela é específica para a Bíblia, nesse sentido. Né? Vamos lá. Por hebraísmo entendemos certas expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu que ocorrem em nossas traduções da Bíblia, que originalmente foi escrita em hebraico e em grego. Por favor, grita isso daí. Aí é a definição. Né? Como já dissemos, alguns conhecimentos desses hebraísmos são necessários para poder fazer o uso devido de nossa primeira regra de interpretação. Exemplo, primeiro, era costume entre os hebreus chamar uma pessoa filho da coisa que de um modo especial a caracterizava, de modo que ao pacífico e bem disposto se chamava filho da paz, né? Aí no caso seria Ben Shalom, Ben HaShalom. Ao iluminado e entendido se chamava filho da luz, aos desobedientes, filho da desobediência, e etc. Tem os textos correspondentes à citação aí. Segundo, as comparações eram expressas às vezes mediante negações, como por exemplo, ao dizer Jesus: qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, veja bem, né? Não recebe a mim, mas ao que me enviou. Existe uma negação no meio da afirmação que se faz. É uma afirmação com uma negação, né? O que equivale à nossa maneira de dizer: o que me recebe não recebe tanto a mim, quanto ao que me enviou. Ou, não somente a mim, mas também ao que me enviou. Devemos interpretar da mesma maneira quando lemos: não procuro, né, a minha própria vontade. Aí no caso, subentendido no texto estaria: não procuro somente a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Falando da sujeição de Cristo diante de Deus como homem, né, a sua submissão total, absoluta. Trabalhar não pela comida que perece, no caso seria não só pela comida que perece, mas pela que subsiste, mas seria subsiste para a vida eterna. Está faltando aí um acréscimo aí. Não para que subsiste, né? Mas para que subsiste para a vida eterna. Não somente aos homens, não mentisses a homens, ou somente aos homens, mas a Deus. Não me enviou Cristo para batizar, ou tanto para batizar, mas para pregar o Evangelho, mais quanto para pregar o Evangelho. Nossa luta não é contra a carne e sangue somente, ou diretamente, não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as forças espirituais do mal, e etc. Então você vê que todas essas citações você tem a negativa no meio, mas a negativa é para trazer a ênfase da afirmativa, daquilo que quer se dizer, né? Aí tudo isso que foi colocado entre parênteses é o que está subentendido dentro do próprio texto, né? Na leitura do contexto você acaba entendendo isso claramente, né? Isto é o que a gente chama de hebraísmo. Se nós tivéssemos que trazer para a nossa linguagem brasileira, isso se chamava de regionalidade, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, são 26 estados, acho que é 26 estados, é 27? Isso. Cada um deles tem as suas regionalidades, né? Se nós tivéssemos que, se fosse biblicamente falando, se tivesse que tratar de cada cidade ou de cada estado que compunha Israel, nós diríamos o que seria hebraísmo, o hebraísmo local, né? Aqui se chama de regionalidade. O São Paulo tem os seus, a Bahia tem os seus, o Pernambuco tem os seus, cada estado tem os seus regionalismos, né? E se quando a gente sai daquele contexto que a gente está acostumado, no convívio daquele estado, a gente vai para um outro, a gente tem que se adaptar. É como se nós estivéssemos nos transculturando, né? É como se nós estivéssemos saindo
estivéssemos atravessando a fronteira de um país. Né? Existe, por exemplo, não sei se alguns países da África que é falada a língua portuguesa. Né? E se nós formos para lá, nós vamos estranhar, porque a maneira como eles entendem algumas coisas vai ser totalmente diferente daquilo que nós entendemos no Brasil. Né? E isso no que diz respeito a esses vícios de linguagem, essas regionalidades. E isso acontece muito na Bíblia. Tanto é que fizeram uma Bíblia diferente para o Rio Grande do Sul com as linguagens. Aí, tá vendo? Ou seja, eles tomaram a Bíblia, fizeram a tradução transculturando, né? Transculturando a Bíblia para a cultura deles, mas a língua, fica à vontade, a língua portuguesa do mesmo jeito, entendeu? É a língua portuguesa do mesmo jeito, não muda nada. Fica lá, se quiser ficar mais à vontade lá atrás, fica à vontade, entendeu? Então isso acontece. Não entendi. Ganharam almas. Não, acontece. Por exemplo, existe aqui na CCNA que nós estamos comentando quase agora, o pastor Rosinho, ele tem um culto específico para os bolivianos. Mas os bolivianos também participam dos cultos que falavam também da língua portuguesa. Né? Para eles já ir se acostumando. E para eles é totalmente novo, tem muita coisa que eles não vão entender mesmo. Né? E aos poucos eles vão assimilando, né, a nossa língua e junto com a própria língua as suas regionalidades também. Né? Isso acontece quase que constantemente. O Brasil é um país de tamanho continente, e isso acontece com muita constância nos nossos estados. E na Bíblia isso também acontece, de monte. Página 28. Vamos iniciar aí o segundo parágrafo. Como já dissemos em outras partes, o amar e aborrecer eram usados para expressar a preferência de uma coisa a outra. Assim é o que ao ler, por exemplo, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Devemos compreender o que? Preferia Jacó a Esaú. É interessante que aqui nós temos duas figuras de linguagem. Temos o hebraísmo, nessa questão de preferir a Jacó do que a Esaú, por trás do amei a Jacó e aborrecer a Esaú. E você tem também a questão de que o Jacó está sendo usado aí, principalmente no Novo Testamento e lá em Malaquias, não é Jacó propriamente dito, e sim Israel. E não é Esaú propriamente dito, mas os Moabitas. Né? Então, você tem duas figuras de linguagem, um pelo outro, no que diz respeito à questão de citar um personagem querendo falar da nação, tanto a Jacó quanto a Esaú. E a questão também do hebraísmo, essa questão do amei, no sentido de preferir ou escolher. Né? No Novo Testamento, se eu não me engano, é Paulo que vai usar essa linguagem dentro da questão da eleição, falando da questão da eleição. Né? É um hebraísmo também. É interessante, nós estudamos, quantas aulas já faz que nós estamos estudando figuras de linguagem? E tenho certeza que muitos de vocês não tinham um pingo de noção sobre isso. Não é? O William já estudou esse assunto, outros talvez tenham feito curso teológico, tenham estudado em dentro desse assunto. Né? Lá, na pitadinha lá não saiu nada disso aí, não, né? Gabriel não estudou nada desse assunto no curso básico que ele fez. E a gente percebe a importância, né, Gabriel? A importância que existe dessa parte da hermenêutica para a compreensão da Bíblia, porque eu não sei citar porcentagem, né, mas uma boa parcela das Escrituras está escrita em figuras de linguagem, em parábolas, em alegorias, em metáforas, em sinédrio, em metonímia e etc, etc. Entendeu? Quanta coisa que a gente pode perder o sentido original, se você vai lá? Não, só você. Quantas coisas que a gente pode perder o sentido original do texto, que de fato quer dizer, quando a gente não entende que figura de linguagem está sendo tratada num determinado texto, e se de fato aquele texto está sendo tratado de forma alegórica, né? Se existe de fato uma figura de linguagem, porque quando eu não entendo que seja figura de linguagem, logo eu não entendo o texto. Logo eu vou sofrer esse prejuízo na compreensão do texto. Ou seja, eu não sei entender o que o texto quer dizer.
entendem. Eu estive falando ontem na minha igreja sobre o Pai Nosso, e você vê, a linguagem, aí acho que parte do outro lado da hermenêutica, né? Mas a linguagem usada no Pai Nosso, ela é monárquica. Você tem uma linguagem monárquica lá. É lógico que o título de Pai não está em consonância com o termo reino, com o termo reino, com o termo vontade, né? Pai ali, se nós tivéssemos que colocar uma linguagem totalmente monárquica no Pai Nosso, seria rei. Mas você vê, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino é a linguagem monárquica. Seja feita a tua vontade. Se é reino que seja feita a tua vontade, a gente entende que a vontade de um reino é a vontade soberana de quem reina neste reino. A linguagem é monárquica. Se você consegue detectar isso no texto, isso facilita o entendimento. Você consegue trazer uma ministração, um teor um pouco melhor daquilo que você queria dizer, né? Ele trabalha totalmente isso. A questão, perdoa as nossas dívidas. Quais são as dívidas que existem num reinado monárquico? Impostos, tributos e outras coisas mais que possam ter, né? Dívidas que se dá dentro do reino. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A linguagem ela é essa linguagem real nesse sentido, e traz um teor diferente do entendimento do texto quando a gente trabalha a leitura dentro desse viés, dessa veia, né? Fica mais claro e você traz uma ministração que ninguém está acostumado a ouvir, né? Você vê, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Também é uma expressão monárquica. A justiça que se dá no reino, né? No sentido monárquico. Jesus usa essa expressão porque na época em que ele está falando, você tem um imperador que reina, que dá as suas vontades soberanas. Aliás, ele é visto até como se fosse uma divindade, né? O César é visto como se fosse uma divindade. Então, quando você consegue, e é lógico que isso é pano de fundo, né? É pano de fundo do momento em que o texto está sendo escrito ou narrado, ou falado, né? Antes de ser escrito, obviamente. Mas isso facilita o entendimento da Bíblia muito mais do que uma leitura comum que a gente faz no dia a dia. Por isso que é interessante vocês fazerem grupo de leitura bíblica nas vossas igrejas, no sentido coletivo mesmo, e uma pessoa ter um pouquinho de esclarecimento maior para trazer esses entendimentos, né? Vai ler, por exemplo, hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Efésios, né? Um grupo de leitura que dure aí umas 2 horas, que seria o período do culto, né? A leitura do livro de Efésios e uma discussão sobre o assunto. Se você tem um entendimento, né, dos aspectos de entendimento, do aspecto geográfico do entendimento dessa carta, do aspecto cultural do entendimento dessa carta, do aspecto religioso, do aspecto místico, porque você tem uma religião aí que é totalmente mística, de influência grega, né? Quando você vai para a leitura, uma pessoa já vai para a leitura coletiva com esse entendimento, né? A proposta é essa, ou você já fala antecipadamente, as pessoas já começam a fazer essa leitura em casa, e quando chegar aqui, a leitura será apenas uma passada no livro para se debater e discutir, você vai ter, bem dizer, um seminário, né? Na discussão você vai ter o quê? Você vai ter, bem dizer, ter um seminário, não é apenas uma leitura. E isso você tem. Aquele esboço que eu enviei para vocês do Robert Lee, ele traz essas coisas aí. Algumas introduções de algumas Bíblias trazem essas informações, né? Você facilita o entendimento da Bíblia. Não dá mais só para a gente depender da pregação no domingo, daquela leitura bíblica oficial, ou da pregação solta que se faz e depois não tem mais continuidade do que se propunha falar, quando se trata de um assunto específico, porque na maioria das vezes ninguém trata um assunto específico, ninguém coloca tema no que vai se falar. Pessoas falam abertamente, genericamente, e você só tem que ir juntando os biscoitinhos espalhados para dar um pacote, para ver se sobra alguma coisa. Tem que adivinhar o que o camarada estava querendo dizer, porque ele lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, e ele pensa que ele pregou. A pregação, ela tem a proposta também
também ser didática. Ela traz consigo também uma metodologia. Eu não posso pregar sem pensar em ser didático. Jesus fazia assim. Jesus ele era didático. Ele tinha uma metodologia. Quando ele usa o sistema de parábola, é uma metodologia. Eu não sei, eu não quero aqui ser racionalista demasiadamente, mas não sei se Cristo tinha essa consciência. Mas ele é o mestre de parábolas. Ele é o homem mais cheio do Espírito Santo que pisou essa terra. A divindade dele está, bem dizer, deixada de lado nele. Está como que adormecido nele. Ele depende totalmente do Pai e é um dos homens mais cheios do Espírito Santo que pisou nessa terra. E ele é didático. Ele é didático. A ponto da sua didática ser tão difícil que os próprios alunos, que são os mais íntimos, chamam ele de canto e pedir explicação particular. Imagine os que ouviam, que não eram dos 82, né? Porque tem os 70 mais os 12. Até os mestres se admiravam. Sim, até os mestres se admiravam da maneira como ele falava. Você vê? Isso é porque tem uma didática. Existe uma proposta didática na fala de Jesus. Quando eu falo didática, eu falo no sentido de aprendizado. De falar e alguma coisa sobrar na mente das pessoas. Não só sentir o foguinho arder nas canelas. Só isso, fogo na canela não traz aqui, ó, crescimento para a razão. Não está amparado dentro de Romanos capítulo 2, os 4 primeiros versículos. Né? E nós temos que mudar isso para gente. Nós temos que mudar. Hoje, à tarde, passei quase uma hora falando com o pastor Rosni, que é amigo nosso, que participa com a gente de alguns fóruns de vez em quando. O Gabriel sentou na bancada junto com ele também, deu para perceber? Sobre essas questões, sobre esses projetos que a gente tem que começar a desenvolver para tentar atingir a igreja nesta linha de pensamento. Nós temos um povo que ora já. Graças a Deus por isso, temos um povo que ora. Não tanto quanto deveria, mas temos. Temos um povo que jejua, um povo que consagra, tem um povo que tem uma espiritualidade até legal, boa, mas falta a razão. Falta a espiritualidade no que diz respeito ao conhecimento da palavra, do Evangelho, no sentido didático. Se você ler o Salmo primeiro, você vê didática ali, ó. Você tem ali, ó. Antes medite na sua lei, né? De dia e de noite. E não será. E aí, se ele fizer isso, será como árvore plantada à beira de ribeiros de água. Suas folhas sempre serão verdes e sempre dará fruto na estação própria. Tudo quanto fizer, parafraseando Josué, vai prosperar mesmo. Porque o Evangelho está de fato na vida daquela pessoa que tem essa preocupação. Né? Nós precisamos de pessoas que tenham isso. Você vê, as pessoas não conseguem ler a Bíblia em casa, então vamos fazer culto de leitura bíblica na igreja. Né, Gabriel? Deve estar. Você está recebendo um monte de pessoas que não têm essa, então vão fazer culto de leitura bíblica, porque as pessoas não conseguem ler a Bíblia em casa. Não adianta. O menino chama, a esposa chama, ou o esposo chama, ou o vizinho chama, e tira a sua atenção. Vai para lá, desliga celular, desliga tudo, vai para a igreja, vai ler a Bíblia na igreja. Faz isso, culto de leitura bíblica. Temos que fazer isso. Né? Não dá mais para a gente ficar dependendo só da pregação do domingo, não. Nem os nossos cultos de doutrina têm uma sequência. Os cultos de doutrina nossos são falas soltas também. Você trabalha assuntos específicos em 1h30, 1 hora no máximo. Poderia seguir uma sequência. Vamos trabalhar neste mês 4 doutrinas relacionadas a Tiago. Trabalhar 4 doutrinas relacionadas a Gálatas. 4 doutrinas relacionadas a Efésios. Se bem que daria para trabalhar lá, não sei quanto tempo. Martin Lloyd Jones, se não me engano, trabalhou 6 anos. 6 anos ou foi 2 anos na igreja dele só em Efésios. Imagine só. 3. Às vezes os hebreus, apesar de se referirem não somente a uma pessoa ou coisa, mencionavam várias para indicar sua existência em relação com a pessoa ou coisa a que se referiam, como por exemplo, ao dizer a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, o que equivale a dizer que repousou sobre um dos montes de Ararat, né? Porque é uma cadeia de montanha. Sim, entra a questão geográfica. Do mesmo modo que ao lermos em Mateus 24:1, que se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, sabemos que um deles, como intérprete do sentimento dos outros,
lhe mostrou os edifícios do templo, né? Não todos. Ao dizer Mateus 26 e 8, que indignaram-se os discípulos pela perda do unguento, dizendo: para que esse desperdício, sabemos que por João, que foi um deles, a saber, Judas, e sem dúvida expressando o pensamento dos demais, disse: para que esse desperdício? Ou seja, não foi todos. Ao dizer também, Lucas, que os soldados chegaram a Jesus apresentando-lhe vinagre na cruz. Vimos por Mateus que foi um deles que realizou o ato, né? Alguns dizem que é Dimas, né? Foi levar o vinagre lá para ele. Não sei se foi Dimas que foi levar o vinagre, foi o que furou ele ao lado. Dimas era um dos que estava na cruz. Sim, Dimas não. Me ajuda a lembrar aí. É isso, justamente. Eu vou lembrar, não vou ver que eu lembro. Mas existe um nome desse soldado também. Ele chegou, diz a tradição que ele até chegou a se converter. Apaga essa parte. Vamos lá. Com frequência, usavam os hebreus o nome dos pais para denotar seus descendentes, como por exemplo, ao dizer Gênesis 9:25, maldito seja Canaã, em lugar dos descendentes de Canaã, excetuando-se, é claro, os justos de seus descendentes. Muitas vezes usa-se também o nome de Jacó ou Israel para designar os israelitas, isto é, os descendentes de Israel. Nós vimos isso aí no Malaquias que eu acabei de citar, né? Agora essa questão que maldito seja Canaã, nós erramos muito nessa questão, né? É lógico que se você ler, deixa eu pegar aqui, lá no acontecimento lá de que Noé Embriagou com o vinho. ficou nu, né? Por causa do embriaguez. Esse texto mesmo, né? 9:22. 9:22. Vamos lá. Vamos ler do 20 em diante, só para a gente contextualizar essa fala. Leiam para mim, por favor, aí. 9:20 em diante. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo, virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servos dos servos seja aos seus irmãos. Veja bem, e no 22, quem foi que viu a nudez? Cão. Você vê, o certo, se nós tivéssemos que pegar, literalmente falando, ele deveria dizer o quê? Maldito seja Cão, e não Canaã, né? Aqui nesse sentido aqui, a gente vê que os filhos vão pagar pelo pai, por causa da maldição que ele lança sobre eles, né? Mas é um no lugar do outro aí. Canaã, no caso aí, seria o filho de Cão, né? Mas você vê que toda a descendência, ela é maldita. Tanto é verdade que quando Israel vai dar aquelas voltas todas lá, para entrar na terra de Canaã, quem é que eles tiram da terra para poder ficar no lugar deles? Justamente os descendentes de Cão, ou de Canaã, e que era filho de Noé, ou seja, os filhos de Sem, que são os israelitas, né? Que são os israelitas aí, comandados por Moisés e depois por Josué, vão tomar a terra dos seus próprios irmãos, que são os descendentes de Cão. É o que Noé profetiza no versículo 26, né? Sim. Que disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por
servo mesmo, mas a vontade de Deus é que eles matassem às vezes, mas se tornaram servo mesmo. Continuando. Ó, essa questão, só abrir um parênteses, cuidado que essa expressão Jacó aí, tá? Se eu não me engano, tem mais de um Jacó na Bíblia também, tá? Era comum eles colocarem o nome de pessoas eminentes nos seus descendentes que vinham depois. Então toma cuidado. Às vezes vai se falar Jacó se referindo à nação, Israel. Mas às vezes pode ser que seja Jacó mesmo, porque seja um outro Jacó. Tá? Toma cuidado aí. 5. A palavra filho usa-se às vezes, como em quase todos os idiomas, para designar um descendente mais ou menos remoto. Assim é que os sacerdotes, por exemplo, se chamavam filhos de Levi, mas não eram todos filhos de Levi, né? Levi era o principal da tribo, né? Da onde vinham os sacerdotes e os levitas, propriamente dito, né? Mefibosete se chama filho de Saul, embora em realidade fosse o neto de Saul. Ele é filho de Jonas, né? Do mesmo modo, Zacarias se chama filho de Ido, sendo seu pai Berequias, filho de Ido. E assim, como filho se usa para designar um descendente qualquer, do mesmo modo a palavra pai se usa às vezes para designar um ascendente qualquer. Isso acontece na genealogia. Cuidado na hora que vocês forem estudar genealogia, acontece muito. Às vezes vocês pensam que determinada pessoa é de fato filho de tal pessoa que está sendo citada, e às vezes não é filho. Às vezes pode ser neto. Sim. Jesus não é filho de Davi. Né? Mas é interessante que ele sabe que Jesus, de alguma forma ele sabe que Jesus ele vem da linhagem. Ele era tribo de Judá e que ele vem da linhagem real de Davi. Né? É interessante isso. Mas tome cuidado. Na genealogia, isso pode acontecer e às vezes a gente erra bastante. Hein? Toma cuidado. Você lê Mateus lá, por exemplo, lá, para entender a genealogia de Mateus e harmonizar ela com a de Lucas, a gente apanha muito. Tem vezes que já está bem longe, a linhagem bem longe, e tem que estar sendo chamado de filho. Sim, verdade. Por exemplo, a gente vê, é lógico que isso vai entrar também no hebraísmo, né? Nabucodonosor, esse Nabucodonosor citado no livro de Daniel, não é o primeiro Nabucodonosor. Não é o. Você percebe que essa questão de linhagem também vai ser no hebraísmo, a questão do César, de Herodes, de Faraó. E pelo que se percebe, Nabucodonosor também era como se fosse um título. Dinastia. É uma dinastia, não é um nome propriamente dito. Você tem um outro Nabucodonosor antes desse. Esse que é citado no livro de Daniel é o 2. Né? E aí a gente nem sabe se de fato aquele Beltesazar lá, que vem depois dele, de fato seja filho dele especificamente. Ou seja, a gente tem o livro escrito, mas Daniel não teve tanto a preocupação de trazer informação histórica exata para que a gente entendesse a história propriamente dita, né? No sentido exato da palavra. A gente teria que fazer o quê? Pesquisar por fora. Ler aí a história do surgimento da história da Mesopotâmia, né? De dos caldeus, né? Daquela região ali, especificamente, da onde vem os babilônios. Vai ter que falar sobre Hammurabi, o próprio Código de Hammurabi vai trazer muitas informações sobre esse assunto também, né? Existe história específica, existem muitos vídeos específicos que vocês podem assistir para vocês saberem muitas vezes esse pano de fundo aí, né? Da Síria, dos Medos, dos Persas. Tem muitos vídeos que poderiam trazer luz para nós, para um entendimento melhor dessa parte histórica, né? Você tem Nabopolassar, você tem Niglizar, Nabucodonosor, Nabonido, todos os homens que foram reis da Babilônia, ou daquela região ali, de Ur dos Caldeus, Arã, né? Daquela região, mas que a Bíblia não vai citar. Continuando. Irmão. Às vezes, irmão. Deixa eu só achar.
Às vezes, irmãos, se usa também quando somente se trata de um parentesco mais ou menos próximo, né? Assim, por exemplo, chama-se Ló irmão de Abraão, embora em realidade fosse sobrinho. Tendo presentes tais hebraísmos, desaparecem contradições aparentes. Em 2 Reis 8:26, por exemplo, se chama Atalia, filho de Omri, e no verso 18, filha de Acabe, sendo em realidade filha de Acabe e neta de Omri. Vamos abrir um parênteses aqui. Os católicos usam esse hebraísmo para tentar justificar que os irmãos de Jesus não são irmãos. É isso que eles usam, para tentar justificar isso. E estava ali também Jesus e os seus irmãos. Aí eles dizem, não é irmãos, eram primos. Eles usam este hebraísmo para tentar justificar que não eram irmãos, né? Mas, neste caso aí, pode ser que de fato seja mesmo irmãos, né? Maria, ela teve outros filhos, depois que teve Jesus. Mas eles falam na questão de genética? No sentido genético mesmo. Eles falam, não é irmão geneticamente falando, ou seja, é primo, porque Jesus é o único filho de Maria. Eles vão trabalhar essa questão da virgindade, aquela questão toda, por isso que eles usam essa figura de linguagem para tentar trazer justificativa à sua teologia, com respeito à questão da idolatria de Maria. Mas acaba se contradizendo, né? Ele levanta cada tese que o senhor perceber. Em uma ponta, o lado A está justificando o lado B, mas o lado B não justifica o lado C, aí volta, acaba se Tem perdendo. muita discussão, né? Tem muita discussão. É interessante vocês pensarem que, só abrindo um parênteses aqui, retornando um pouquinho lá atrás, nós falamos um pouco sobre isso. Aliás, eu falei pouco sobre isso, na verdade. Eu falo um pouco melhor sobre isso em exegese, quando eu dou exegese. A hermenêutica é uma ciência que sofre mudanças conforme a igreja vai passando por fases históricas diferentes. A hermenêutica antes da reforma é uma, e depois da reforma é outra. Quem é que dita as regras de interpretação antes da reforma? A Igreja Católica, sem nenhuma influência de um outro sistema. Você tem os anabatistas, você tem outras igrejas espalhadas no mundo que estão trabalhando as suas interpretações individuais, mas sempre sendo perseguidos pelo catolicismo, onde ele se estabelece. Porque a maneira de entender a Bíblia, os métodos de interpretação que se usavam, eram métodos que tinham que se sujeitar ao sistema que o catolicismo dizia que deveria ser usado ou não. Com a reforma protestante, nós temos uma reforma da hermenêutica propriamente dita. Por isso que não existe um sistema fechado de interpretação. Não existe. Uma teologia, uma visão teológica de um texto, não é a Bíblia propriamente dita. É a visão do teólogo que interpretou aquele texto. Por exemplo, a questão do batismo. Cada teólogo vai fazer a sua análise do batismo. Para quem, em nome de quem, quando, de que forma, onde. O que é a Bíblia? O que está na Bíblia, propriamente dito. As interpretações é teologia. E pode sofrer mudança com o tempo, de acordo com as descobertas que vai se tendo. De informações novas que vão surgindo. Por exemplo, os rolos do Mar Morto, os escritos das cavernas de Qumran. Tem muita coisa que não foi traduzido ainda. Existe coisa que pode revolucionar o nosso entendimento, por exemplo, na parte de interpretação. Alguma descoberta arqueológica, alguma descoberta nesses escritos, num aspecto geográfico, num aspecto cultural, num aspecto linguístico, num aspecto econômico, indumentário, político, pode trazer novas visões e interpretações. Pode mudar um pouco a linha de interpretação. Ou seja, a hermenêutica é uma ciência que se propõe a não ser exata no que diz respeito às novas descobertas que possam mudar a sua maneira de ver a Bíblia. Entende?
Nós vamos trabalhar isso um pouquinho dentro de teologia sistemática na próxima aula. Vamos trabalhar um pouco isso, né? Que às vezes a gente pega um livro, pega um comentário bíblico na nota de rodapé, pega uma introdução e às vezes a gente tem pastores que citam o texto, eles leem a nota de rodapé na hora da ministração. Eles leem a nota de rodapé. Não que não possa servir, mas e se de fato estiver errado? Por exemplo, como existe, por exemplo, a questão lá de Samuel. Samuel de fato veio falar com Saul ou não? Existem diversas visões sobre o assunto. Já imaginou? Você pegar uma nota que dá margem de que de fato seja Samuel, que você vai dar margem para o espiritismo e vai gerar uma confusão lascada. Isso é o quê? Isso é teologia. Teologia é a interpretação que se tem do que a Bíblia diz. E é hermenêutica. Se usa as regras da hermenêutica, é interpretação, ou seja, exegese, é o entendimento que se tem do texto, mas não é Bíblia. Se propõe a ser de fato o que o texto quer dizer. E nós tentamos acertar o máximo, de fato, daquilo que o texto quer dizer. Por isso que nós usamos diversos quesitos, como a questão cultural, geográfica, linguística, política, né? Indumentária, alimentícia. A gente tem que usar desses quesitos para poder ir construindo de fato, construindo ao redor, trazer essas informações ao redor do texto para ver o que de fato o texto quer dizer sobre determinado assunto. 1 Coríntios 11, questão do cabelo, quantos e quantos anos nós não erramos e quantas pessoas nós não excluímos por causa disso, quantas pessoas não nos disciplinamos por causa disso, questão do cabelo. E com o tempo foi se descobrindo que a questão é uma questão religiosa local, é um costume dos coríntios, no que diz respeito às sacerdotisas que frequentavam os templos gregos. E aquele texto ainda é enigmático, porque Paulo vai trabalhar homens com cabelos não compridos, homens com cabelos curtos, onde no judaísmo, no convívio da cultura judaica, os homens tinham cabelo curto. Onde? Barbudos e cabelos longos. Era uma vergonha, pelo contrário, ter a cabeça rapada. Era uma humilhação. No Antigo Testamento vocês vão ver muitas vezes que quando você quer humilhar um soldado, você rapa a barba dele, ou às vezes rapava a metade da barba e arrancava o cabelo. Então você vê, é uma questão cultural, é uma questão local. Paulo está escrevendo para um povo específico, é uma carta para os gregos, é para os coríntios. Não dá para tomar isso como regra para uma carta escrita especificamente para os judeus. Olha só, isso é teologia, respeito à interpretação. Mas a Bíblia, propriamente dita, é o quê? O que está lá. É o que está lá. Só que eu não tenho como, aí entra essa questão. A teologia providencia meios que nós chegarmos um pouco mais próximo do entendimento do texto que nós estamos querendo ler. Por isso aí entra a questão de você entender um pouco de arqueologia, de você ter um livro que venha tratar essa questão dos usos e costumes da época bíblica, um livro de geografia bíblica, um livro que trabalha a cultura, um livro que trabalha a política, um livro que trabalha a questão econômica, que trabalha a indumentária, a questão alimentícia, a questão do clima. Olha quantas informações que nós devemos ter. E quando nós não temos, nós podemos errar na interpretação. Posso dizer que a Bíblia interpreta a Bíblia? Pode. No sentido bem estrito da palavra, este é o primeiro método que a gente tem que usar. Quando a Bíblia não interpretar a própria Bíblia, no que diz respeito ao entendimento de textos paralelos entre si, em primeiro lugar, contexto. No versículo 25. Qual é o contexto do versículo 25? 24 e 26. Os que não entendi, então será o que segue e o que antecede. Seria o contexto remoto. Aliás, o contexto imediato. Se eu não entender, aí eu vou para um outro subir, vou fazer um parágrafo, então eu vou ler o livro todo. Que de repente o entendimento seja no livro todo. E nem sempre está no livro. Mas aí qual será o segundo passo? Puxa vida, esse autor, ele tem algum livro a mais? Por exemplo, João. João quantos livros tem? Ele escreveu o Evangelho, mas puxa, não entendi. Tem mais? Tem mais 3 livros. Tem lá, no caso, 1º, 2º, 3º João, beleza. Não, tem mais algum? Tem Apocalipse. Então eu vou ler
de João para tentar ter um entendimento. Se for evangelho, eu posso usar os sinóticos também, os Mateus, Marcos e Lucas, para tentar trazer luz ao que o evangelho de João está querendo dizer, porque é evangelho. Né? Mas e quando todos os textos da Bíblia não trouxer mais luz sobre esse texto que eu quero entender? Por exemplo, o Salmo 133, a questão do Monte Hermon. O texto não explica. Eu vou ter que me recorrer à geografia para poder entender o porquê que o Monte Hermon é citado na questão de que os irmãos vivem em união. Aí é a questão geográfica. As cartas de Paulo, muitas questões se entenderia se nós entendêssemos a geografia da carta. Para onde ele escreve especificamente? Aí entra essa questão. Aí já não é a Bíblia, mas que explica a Bíblia. Eu vou recorrer à questão da geografia, da política, da economia, da indumentária, de todos os sistemas de governo da época, a religião, para poder trazer luz como pano de fundo. Essas são informações que vai fazer com que a narrativa do texto tenha de fato um amparo histórico. Poxa vida, esse texto foi citado num tempo, anos 60, por exemplo, e no espaço, onde ele escreveu de tal lugar, e essa carta é dirigida para o povo de um tal lugar. Qual é a história desse povo? Qual é a cultura desse povo? Só se pensa em Corvinha. Qual é a língua desse povo? Quais são as regionalidades desse povo? Ele vai, por exemplo, citar um provérbio cretense. Vai citar um provérbio cretense em uma das suas cartas? Para falar daqueles que vivem na ilha de Creta? Você vê? Parece simples, não parece? O curso de teologia, ele não tem a proposta de dificultar. Essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é mostrar para vocês que às vezes a Bíblia não é só o que vocês imaginam ser. O universo que está ao redor dela é muito grande. E nós só temos ela traduzidinha aqui bonitinho, leva para a igreja, de volta. Mas que livro é este? Que livro é esse que tem durante séculos e séculos, que tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, foi o livro que regeu a nação, a parte institucional. Na Coreia do Sul, 50%, se eu não me engano, da população, 55% da população é crente. Na Coreia do Sul, em termos de porcentagem de população numérica, é o país mais evangélico do mundo, mais crente do mundo e mais avivado do mundo, que mais ora no mundo. Coreia do Sul. Você vê? A Bíblia tem uma relevância muito grande para eles. Tanto é verdade que eles vêm de lá para cá. Vai ali, visita a igreja dos coreanos no Morretti para você ver. Vai ver lá. Estão trabalhando, mas estão tudo em jejum, com um propósito estabelecido. É uma disciplina que eu nunca vi. Crente, né? De verdade. Nós teremos que aprender muito com eles. Não é para se assustar, não. Além do hebraísmo referidos, ocorrem singularidades na linguagem bíblica, certos quase hebraísmo, que precisamos conhecer para a correta compreensão de muitos textos. Referimos-nos ao uso peculiar de certos números, de algumas palavras que expressam fatos realizados ou supostos, e de vários nomes próprios. Deixa eu logo trazer aqui, gente, você ficar organizando. Vou tomar um café muito tarde hoje. 10, por exemplo, significa vários, como também este número exato. Gênesis 31:7 e Daniel 1:20, você tem esse exemplo. Às vezes, a citação do número 10 não é que de fato seja 10. Está falando essa questão de ser um número exato. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Essa questão numérica na Bíblia é um fator importantíssimo para nós entendermos que nem sempre a Bíblia está citando com exatidão aquele número. A Bíblia ela é desacreditada por alguns céticos por causa dessa questão numérica. Só está vendo aí, a Bíblia errou.
as questões numéricas. Ela não depende das questões numéricas. Jesus curou 1 ou 2 cegos. A questão de ser 1 ou 2 não interfere na questão do milagre, do ato propriamente dito. Era 1 ou 2 Jericó. Existe explicação, mas não interfere na questão do milagre propriamente dito. Entendeu? São diversas questões que, na parte numérica, que a gente vai ficar muito preocupado de tentar fazer a conta para achar com exatidão que de fato eram tantos, aquilo. Às vezes a gente cita isso para tentar impressionar numa pregação, mas no aspecto teológico, no aspecto bíblico, isso não fere o entendimento do texto propriamente dito. É porque a Bíblia não tem esse interesse, né? Não tem. Passo a passo. Não tem. Por exemplo, a questão da criação. A questão da criação, às vezes até pesa um pouco. A questão de ser 24 horas, 7 dias, 24 horas ou não, né? Até pesa um pouco. Mas a proposta de Moisés foi qual? Falar que Deus criou, que Ele é o Criador. Questão de Josué também, entendeu? Não tem tanta essa preocupação. A gente conta lá, foi 7 voltas, quantas voltas foi, não sei o que. O importante é que o muro caiu. Até a questão da terra, o sol parou, a terra parou, quem parou. Josué não tinha um pingo de noção de movimento, de rotação, de translação. Para ele, o referencial é ele. É o sol que movimenta, porque eu estou parado. Quem se preocupa com essas questões É a ciência. Tem explicações. Existe estudiosos dentro da nossa área também que estudam essas coisas, que trazem explicações legais. Mas para o entendimento bíblico, para a nossa fé em Deus, isso não interfere em nada. Eles que querem ficar procurando pelo e ovo. Mas o pior é que eles querem se justificar que a Bíblia é errante, porque tem essas contrariações na data, mas se a gente acompanhar a história não é a data exata. Começou com um precursor, um pequeno lá atrás, que foi formalizando, depois se deu a data quando chegou no auge, não quando começou lá atrás. E ninguém voga isso. E mesmo assim, a questão histórica, nós não temos datas exatas na Bíblia. A Bíblia é um livro de 3.500 anos. Se nós erramos na questão das histórias aí, que estão perto de nós, por exemplo, quantos anos nós estamos distantes, por exemplo, de Roma? 2.000 anos distantes? E nós não sabemos de fato qual é a história exata de Roma? A questão de Martinho Lutero tem questões que a gente não sabe de fato se seja aquilo mesmo. Nós estamos aqui perto, está perto da gente, aqui 500, 600 anos. Imagina a Bíblia. Então isso não é justificativa para tentar desacreditar na veracidade da Bíblia, na sua inerrância. Isso aí não pesa na balança para nós, entendeu? Eles querem ficar achando coisinha onde não existe, para tentar justificar que não querem acreditar na Bíblia e pronto. Né? 40 significa muitos. Persépolis era chamado de a cidade das 40 torres, embora o número delas fosse maior do que citado. Tal é provavelmente também o significado de 2 Reis 8:9, onde lemos que Azael fez um presente de 40 degraus, 40 cargas de camelos, de bens de Damasco para Eliseu. Talvez seja esse também o significado em Ezequiel 29, 11 a 13, ou seja, pode ser que tenha sido mais de 40 cargas. Ele mandou 41 cargas e meia. A Bíblia não tem essa preocupação de ser exato nesse sentido. Não tem. Se você passa uma informação, por exemplo, teve um culto na igreja do pastor Carlos, se converteram 5 almas. Aí ele pega e fala para o William pega e fala para o Tiago fala para o Alessandro, e vai passando. Daqui a pouco se converteu 10. Olha, se converteu as 9 almas lá, fiquei sabendo. Aí quando aconteceu essa questão aí do que disseram que foi chacina e na verdade parece que não morreu ninguém aqui no Progresso, mataram sem ninguém ter sido morto de fato. Morreu, né? Então, de boca morreu um monte. 4, 5, 6, mas depois quando você viu a reportagem, será que não morreu ninguém? E aí? É interessante, né? Uma coisa que está aqui uma semana antes da gente, está lá uma semana passada, a gente erra, imagine alguma coisa de 3.000 anos. É lógico que a Bíblia, ela está
está sendo traduzida. Mas na questão numérica pode acontecer de haver erros, mas a questão numérica não coloca em risco a veracidade dos fatos propriamente dito. Quantos Sansão matou com a queixada do jumento? Quantos? 1000? É isso que a Bíblia diz? Depois se foi mais, se foi menos. O que o texto quer dizer? Que foram muitos. Está citando a questão do exagero. Que se é impossível um homem matar 10 sozinho, imagine tantos. Isso é para mostrar o quê? A força, o poder que ele tinha. É isso que essa proposta da Bíblia tem. Interessante, né, irmãos? Eu fico às vezes pensando, nós estamos no ano 2015. 2015 e a Bíblia está aí nas nossas mãos já tem mais de 400 anos. Mais de 400 anos traduzidos para nós, e a gente ainda tem dificuldade de entender essas questõezinhas. Nem mais lugar. Com escola dominical, com escola de teologia, com doutrina, com tanto, e a gente tem dificuldade de entender. A gente não consegue fazer uma leitura bíblica. Os nossos pregadores mais gritam, mais citam chavões do que de fato pregam, de fato, para que nós possamos aprender alguma coisa. Não é isso? Vocês estão vivendo isso todo dia nos seus cultos no domingo. E é interessante que quando a gente vai pregar, às vezes a gente, como professor, você se sente até deslocado. Porque às vezes você tem preocupação de pregar uma mensagem que seja mais didática, e você percebe que tem um povo que está esperando o movimento mesmo, e quando não acontece, parece que você se sente até deslocado. Eu estou perdido aqui. Porque parece que isso não alcança o povo. A expectativa deles é palha enquanto você está querendo dar trigo. É estranho, não é? Mas você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu estou muito carnal. Né? Você fala, estou muito carnal. Ninguém dá glória, ninguém recebe a palavra. E você soa, e parece que não surge o efeito que você imaginava que surgisse. Lê, ora, e parece que não surge o efeito. Mas só que se você não der nada na pregação, se você não gritar, Deus está te dando. Nossa, você não ensina. Interessante. Hoje em dia não importa. Você pode estar exortando.